Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor Hugo Fonseca. Vamos então para a nossa segunda aula. Essa aula é uma aula de revisão dos conteúdos que nós já havíamos visto nas nossas aulas presenciais, tá certo? Nossa matéria é o tema gerador, informação, conhecimento e verdade. Matéria esta do segundo ano do curso técnico de Vigilância e Saúde, integrado ao ensino médio aqui do Instituto Federal do Norte de Minas, campus avançado de Janaúba. E nesta aula de revisão, nós vamos compreender um pouquinho, falar um pouquinho, rever, na verdade, o tema do conhecimento durante o período que a gente classifica dentro da história da filosofia como chamada filosofia clássica, tá certo? É uma aula bastante rasa, porque nós já vimos esse conteúdo, é só mesmo para revisar, ok? Bom, então, durante o período clássico da filosofia, a gente tem dois elementos específicos, que são importantes serem frisados, duas separações, na verdade, que a gente fala, daquilo que a gente chama de filosofia pré-socrática e da filosofia chamada socrática, Esse marco divisor aqui, o grande marco divisor, é a figura do Sócrates, que vai inaugurar um argumento, uma argumentação filosófica diferenciada daquilo que estava sendo colocado, construído na Grécia. Bom, a gente chama primeiramente, vamos entender aqui, de filosofia pré-socrática, basicamente o processo de construção do conhecimento, de construção do pensamento humano. E dentro desse processo de construção há um rompimento daquilo que a gente chama de pensamento mítico. Inaugura-se aqui, propriamente dito, uma filosofia. A filosofia pré-socrática, podemos dizer que é a primeira filosofia. Não é a primeira manifestação de conhecimento. O conhecimento humano, ele nasce com o próprio ser humano. O ser humano, ele é um ser pensante, é um ser que produz conhecimento, Nós já vimos em aulas presenciais que essa produção do conhecimento se dá de diversas maneiras, Dentre elas, o pensamento mítico. O pensamento mítico é uma forma de conhecimento. Bom, a filosofia pré-socrática, essa filosofia que vai perdurar aqui basicamente o ano 6º a.C., é um processo de rompimento com esse pensamento mítico. Nós vamos ver duas figuras importantes aqui, a figura do Heráclito e do Parmênides, daqui a pouquinho eu falo deles, mas principalmente o seguinte, essa filosofia pré-socrática, ou seja, essa filosofia antes de Sócrates, daqui a pouquinho nós vamos ver por que Sócrates é uma figura importante, rompe com o pensamento mítico, e busca um princípio específico que explique as coisas, que explique o cosmos, que explique a realidade, que explique as coisas existentes. É a chamada busca pela arqué, ou pelo arqué. A busca pelo princípio, a origem de todas as coisas. É uma busca racional, é uma busca lógica, que não se pauta mais por pensamentos míticos, não se pauta mais por explicações mitológicas dos deuses, quem criou foi o deus tal, que fez assim, que fez assado. Esta explicação, ela já não serve mais para esses pensadores. Há um rompimento com o pensamento mítico e uma busca pelo princípio que deve ser explicado a partir da razão, a partir da observação, a partir daquilo que de fato é real, é sensível, que pode ser tocado e por aí vai. Nós temos duas figuras importantes, o Heráclito e o Parmênides, serão figuras antagônicas aqui pela forma, pelo modo como eles dois entendem a arqué. Dentro do Heráclito, a gente vai ver o conceito do devir, onde ele diz o seguinte, que tudo está em movimento. Aquilo que não é ao mesmo tempo. Olha que coisa mais interessante. O ser é ao mesmo tempo ser e não ser. Tem uma frase bacana dele, que ele diz o seguinte, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Primeiro porque nós não somos mais a mesma pessoa, Nós nos banhamos no rio, quando nós vamos nos banhar pela segunda vez, nós não somos mais a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo rio. Aquela água já se movimentou, já passou. As pessoas nascem, todos os seres nascem, vivem, morrem. Existe o processo de juventude, o processo de velhice e por aí vai. Então tudo está em movimento. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Como assim são e não são? Aquilo que eu sou agora
né, é diferente daquilo que eu fui no passado e é diferente daquilo que eu deverei ser no futuro. Né? Então, a cada segundo, a cada momento, as coisas estão em movimento. Né? É um pensamento interessante do Heráclito. O Parmênides ele vai ter uma visão diferenciada. Né? Ele vai criticar, na verdade, o próprio Heráclito. Ele vai dizer que o ser é imutável, né? Que o ser é infinito. Só que aqui ele vai inaugurar, o Parmênides vai ser importante, depois o próprio Platão vai usar um pouco do pensamento do Parmênides, né, porque ele vai falar sobre aquilo que é inteligível e aquilo que é sensível. Ele fala que o movimento de fato existe, assim, as pessoas nascem, morrem, por aí vai as coisas, né? Os seres de fato eles deixam de acontecer, mas isso se daria apenas no mundo sensível. Existiria um mundo perfeito, que ele vai chamar de mundo inteligível, onde as coisas são imutáveis. Né? O ser humano é sempre ser humano, independente do tempo que passa. Né? Uma pedra é sempre pedra, o mundo é sempre o mundo. Né? Então existe um mundo diferenciado, um mundo chamado mundo inteligível, que para ele é imutável. Né? Veja, ambos desses filósofos aqui estão pensando, estão, né, exercitando uma reflexão sobre as coisas, sobre a existência, sobre a realidade, né? Estão contribuindo de forma fundamental para o conhecimento, para o início desse conhecimento filosófico, e eles não estão buscando explicações míticas. Estão usando a razão, estão usando a lógica, estão usando aquilo que é observável, estão usando conceitos, ideias específicas para poder criar, né, construir este seu raciocínio, esse seu conhecimento. Bom, a filosofia pré-socrática, nós também dizemos que ela é uma filosofia cosmológica. Cosmológica por quê? Porque ela busca o arqué, busca o princípio, né, mas é uma análise que o ser humano faz para fora, né? Então ele olha o mundo, ele olha o cosmos, ele olha o universo, ele olha as estrelas, ele olha a natureza. Né? É uma visão cosmológica porque ele está buscando uma explicação do todo. Né? Em Sócrates, e Sócrates vai ser uma figura importante, né? Aqui na verdade é todo um processo político, histórico, artístico, né, de movimentação da Grécia. Né? O centro cultural deixa de ser as colônias, Jônias e por aí vai, e passa a ser Atenas. Em Atenas nós teremos figuras importantes. Sócrates vai ser um dos grandes. Né? E esse pensamento socrático, né, nós chamamos de pensamento socrático, é um deslocamento. Embora, né, os pensadores vão continuar aqui a pensar temas cosmológicos, né, mas há um deslocamento importante e significativo, né, destes temas cosmológicos para questionamentos antropológicos, né, questionamentos morais, questionamentos políticos. Nós dizemos que a filosofia socrática é a inauguração de uma filosofia humanística, né, e antropológica. Por quê? Porque a grande preocupação agora é o ser humano, né, a essência humana. Inclusive, com relação ao conhecimento, é necessário conhecer o ser humano, o modo como ele cria conhecimento, o modo como ele produz conhecimento, como as coisas que são sensíveis aos olhos, aos sentidos humanos, como que elas se processam, o que é a própria inteligência, né, quais são os limites. É necessário olhar para o ser humano e depois, né, a partir do ser humano, compreender as construções humanas, a moral, a política, a democracia, as relações sociais, né? E a partir disso a gente poderia conhecer as outras coisas. Né? Seria complicado, né, para essa visão humanística eu descrever o que é um planeta, descrever o que é a natureza, se eu primeiro preciso entender como que o ser humano compreende as coisas, o que é compreensão. Não é verdade? Bom, mas esse período socrático ele não é um período apenas de Sócrates e de seus discípulos. Né? Vamos ver aqui a figura do Platão, que vai ser um grande discípulo de Sócrates, e posteriormente Aristóteles, que vai ser um grande discípulo de Platão, que vão seguir essa mesma linha socrática aqui. Este período, o período chamado socrático, ele vai conviver com um outro tipo de análise, né? E aqui nós temos a figura dos sofistas, né? Os chamados mestres da retórica. Há um embate aqui, né, entre os sofistas e esse pensamento socrático. Nós vamos ver Sócrates, Platão, Aristóteles, né, fazendo duras críticas aos sofistas e vice-versa. Né? Mas ambos estão dentro do mesmo período e seguem uma mesma lógica que no final, a gente olhando de longe, podemos dizer que é tudo socrático. Por quê? Porque dentre a característica que nós chamamos de socrático está esse deslocamento para a visão, né, da visão cosmológica para uma visão antropológica, moral, política e por aí vai, e os sofistas fazem isso.
né? Os sofistas também estão dentro desse deslocamento. Mas nós não podemos confundir. Sofistas não são socráticos, né? Não seguem a linha socrática, mas está dentro de um mesmo período. O período socrático, nós podemos dizer. Né? Então, temos a filosofia socrática e temos o período socrático. Se formos falar do período, não é errado dizermos que os sofistas estão dentro do período socrático, né? Convivem, né, com o período socrático, mas não é uma filosofia socrática, pelo contrário, ela é antagônica. Tá? Eu não vou falar especificamente de cada um desses filósofos, nós já vimos isso em sala de aula, né? Vou falar só o básico mesmo. Com relação aos sofistas, nós temos duas figuras importantes aqui, que é o Protágoras e o Geórgias, né? Grandes mestres da retórica. Os sofistas, durante muito tempo, eles foram criticados, dizendo que não importam, que eles não contribuíram para a filosofia e por aí vai. Isto é uma inverdade, né? A filosofia sofista, os sofistas são sim filósofos, embora Platão vai dizer que os sofistas não são filósofos, os sofistas são filósofos, porque eles contribuem para isso que nós estamos chamando de conhecimento, né? A produção do conhecimento. O ceticismo sofista vai ser bastante importante, o modo, né, como a retórica é colocada, como ela é construída, como a lógica é construída, como ela é utilizada, né? Se para enganar, se para convencer, aqui neste momento não interessa muito, né? O que interessa é que é um modo diferenciado, um modo específico, que vai contribuir, inclusive, para a construção do processo democrático de Atenas, né? O que é democracia? É a participação, né, e o convencimento pelos argumentos, o convencimento pela lógica, o convencimento pelo discurso, né? E os sofistas serão grandes mestres aqui. Inclusive existem filósofos, né? Eu não vou lembrar o nome deles aqui especificamente, posteriores, né, que vão fazer uma leitura do Sócrates, do Platão, e vai dizer que eles são meros sofistas, né? Na tentativa de menosprezar o próprio Sócrates, o próprio Platão, vão dizer que tudo que eles estão construindo é discurso, né? Então isso é sofismo, seria sofismo também. Há essa crítica, essa é uma crítica que ainda existe. Bom, dentro de Sócrates nós vamos entender, né, só lembrando aqui rapidinho, a ideia de que o conhecimento ele é uma coisa gigante e que é necessário que o ser humano reconheça a sua ignorância para buscar o conhecimento. O conhecimento é uma busca, é uma meta, é algo que tem que ser alcançado, né, e necessita esforço, né? Sócrates fala sobre o limite do conhecimento, ele vai criticar, inclusive, os grandes pensadores da época, né, quando ele questiona conceitos, como, por exemplo, o conceito de justiça, o conceito de beleza, o conceito de sabedoria, né, e através de um movimento de pensamento que ele cria, né, a dialética socrática, e aí daí ele vai ter a ironia, ele vai ter a maiêutica, né? É um movimento de pensamento onde aquilo que parece ser concebido como a verdade, quando você para para pensar, quando você para dialogar, quando você coloca, né, as coisas como objeto de reflexão, você percebe que você nada conhece. Daí a famosa frase do Sócrates, né, só sei que nada sei. Né? Então o pensamento, o saber, a sabedoria é um movimento, é uma busca, uma meta onde nós devemos estar constantemente focados nela, né? E aquilo que parece que nós conhecemos, nós vamos nos movimentando, é sempre possível de ser aprofundado, né? A maiêutica é uma homenagem à mãe do Sócrates, que era uma parteira, né? Diz que o conhecimento ele tem que vir de dentro para fora, né? O próprio ser humano, o indivíduo, ele tem que alcançar sozinho, ele tem que parir o próprio conhecimento. O conhecimento é algo que se pare, é algo que está dentro de você e é necessário que você coloque para fora. Daí maiêutica, né? Então não é algo que simplesmente alguém me diz, alguém me conta, o professor chega e me conta, pronto, eu aprendi. É um processo muito mais complexo, é um processo de reflexão, de análise, onde o indivíduo ele deve parir o conhecimento, né? Ele deve colocar para fora. Então é um processo de busca, de alcance, de reflexão importante. O Platão vai seguir essa mesma lógica do Sócrates, né? O Platão ele vai trazer alguns conceitos importantes, o conceito de mundo das ideias e de mundo sensível, né? Onde ele vai trazer os conceitos puros, né? Dentro da mesma lógica do Sócrates, né? O conceito de justiça é um conceito pertencente ao mundo das ideias, embora no mundo sensível nós possamos visualizar exemplos de justiça,
Mas nenhum exemplo de justiça verificável é a justiça em si, porque a justiça pertenceria ao mundo das ideias. O Platão também vai ter uma contribuição muito grande com o mito da caverna, né, onde ele fala que o processo de se desprender, né, de alegorias, de se desprender da ignorância é um processo complexo, é um processo que envolve uma energia muito grande, né? A maioria dos indivíduos, dos seres humanos, eles estão presos na caverna e tudo que eles conseguem enxergar são sombras, né? Somente o filósofo seria capaz de enxergar a realidade, porque ele consegue se desamarrar dessa ignorância, né? E sair para fora da caverna e visualizar aquilo que seria o chamado mundo das ideias, né? A figuração que o Platão faz do mito das cavernas é de que aquelas sombras, né, que os seres humanos enxergariam na caverna, seria a realidade sensível, né? Mas o que promove aquelas sombras, né, é o mundo das ideias, é o mundo dos conceitos, que nem todo ser humano ele é capaz de alcançar, né? O filósofo ele é capaz de alcançar, e geralmente quando o filósofo tenta demonstrar isso para o restante dos indivíduos, ele vai ser apedrejado, ele vai ser assassinado, ele vai ser, né, culpabilizado, cuspido, e por aí vai. E o Platão também traz a ideia de alma, a ideia de que todos os seres humanos possuem uma alma, e essa alma ela desenvolve tipos específicos, né? A razão é o mais importante de todos, né? Há seres humanos, há indivíduos que acabam desenvolvendo outros traços dessa alma, né? Um traço mais animalesco, né? De alimentação do corpo, ou traços mais emocionais, emotivos e por aí vai. E a razão seria o principal desses traços, né? Quando o indivíduo ele é capaz de desenvolver, de exercitar a razão em sua alma, então este seria o filósofo. E Aristóteles também vai ser um grande representante, embora Aristóteles não fosse grego, né, ele fosse macedônio, mas ele vai ser um discípulo de Platão e ele vai desenvolver bastante também essa ideia socrática, embora ele vá numa perspectiva diferenciada, porque ele vai buscar um pouquinho daquilo que era falado, que era discutido pelos pré-socráticos, né, no Arqué, que é o mundo sensível, entender as coisas por aquilo que está presente aqui. Ele abandona um pouco o conceito de ideia, o conceito ideal de Platão, o conceito platônico de ideia, de buscar a explicação das coisas no mundo das ideias a partir de conceitos. E Aristóteles ele diz que é necessário buscar a explicação a partir daquilo que é visível, aquilo que está presente no mundo real, né? Para ele, a resposta de tudo o que existe já existe, só que está em um processo potencial, né? Ele vai trazer o conceito de ato e de potência, nós já falamos sobre isso em sala de aula, né? Aquelas coisas que são e aquelas coisas que podem vir a ser. Ele busca um pouquinho aqui a ideia do Heráclito, do devir, que é bastante importante, né? Uma coisa que é algo agora, ela tem potencial de ser outras coisas. Então, as coisas que ainda existem apenas no mundo das ideias, ou aquelas coisas que para Platão só existiriam no mundo das ideias, segundo Platão, mesmo no mundo das ideias, é necessário que haja um equivalente no mundo sensível. Então, as ideias são frutos do mundo sensível. Então, a explicação das ideias, a explicação dos conceitos está aqui no mundo sensível, no mundo inteligível, no mundo que é possível de ser sentido, que é possível de ser tocado, que é possível de ser verificado e por aí vai. Note que todos estes filósofos aqui, independente da corrente às quais eles estão filiados, eles estão contribuindo, de uma certa forma, para a construção da ideia de conhecimento, né? Este é o objeto de nosso estudo aqui. Como o conhecimento humano ele acontece, né? Como ele é promovido, como ele é desenvolvido. Então, é necessário fazer uma anatomia do conceito de conhecimento, né? E nós vamos verificar aqui que ao longo da história da filosofia, né, este conhecimento ele foi visto, visualizado de formas, né, e estudado de formas diferenciadas. É necessário que nós, né, privilegiados que somos, tenhamos a noção e a capacidade de compreender as distintas formas como esse conhecimento ele foi visualizado, né, pelos pré-socráticos, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, pelos sofistas e por aí vai. Aqui a gente termina essa revisão geral do conhecimento na filosofia clássica. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão também deste mesmo conceito de conhecimento já na filosofia medieval, na filosofia cristã. Tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.